Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou trazer para vocês, como de praxe, aí, as melhores batalhas da Fórmula Drift. A ideia é trazer esse vídeo ontem, né, mas infelizmente acabou dando problema na hora que eu gravei. Por conta de fazer as lives à distância, né, eu mexi algumas configurações aqui do OBS e não gravou o áudio da FD, né, que a gente reage em cima, tem o áudio, narração, né, dos motores e tudo mais, e eu achei paia fazer o vídeo só comigo falando em cima. Então eu acabei que eu tô gravando de novo para trazer para vocês então as melhores batalhas e polêmicas que a gente teve na Fórmula Drift. A ideia era sair ontem, peço desculpas, está saindo hoje um pouquinho atrasado, mas ainda assim trazendo conteúdo para vocês. Lembrando sempre de agradecer cada um de vocês que colou na livezeira e principalmente o Kel por ter feito a live aí pra gente. Mas não esquece de deixar aquele like também aqui nesse conteúdo, se inscrever no canal para estar ajudando cada vez mais no crescimento do mesmo. Logo logo vai ter os bonezinhos aí para venda, tá? E também vai ter camiseta nova do Omegalhas da etapa de Londrina para vocês. Então já fiquem ligados, já vão guardando aquela graninha para poder adquirir a de vocês. A galera que foi membro, né, aqui do YouTube, que é membro ainda, né, que foi do Close anual, daquele Close Friends que eu fiz aí ano passado e que está atualmente nos assinantes lá no Instagram, inclusive. É para vocês focarem só nos assinantes do Instagram, galera que for querer fortalecer ou ter acesso a conteúdo exclusivo, por lá que eu estou trabalhando atualmente, vão ter desconto exclusivo, tá bom? Então quem quiser fortalecer agora, ter acesso a esse desconto quando for sair, assine lá no Instagram, tá bom? A galera aí do YouTube vai deixando membro para fortalecer mesmo, mas não está tendo nenhum conteúdo diferencial. Então eu indico para vocês encerrar os membros aqui no YouTube e ir lá pro Instagram, que eu acho que é melhor, que lá tá tendo conteúdo realmente exclusivo para vocês, tá bom? Eu sou honesto, até mesmo quando às vezes as coisas vão contra os meus próprios projetos. Mas enfim, né? A gente tá se adaptando, estamos administrando as coisas aos poucos e trazendo as novidades aos poucos para vocês também. Mas o que não é novidade é esse vídeo original das batalhas. E eu já me enrolei demais, sem mais delongas, bora então dar um bizu nessa etapa bem polêmica e que teve chuva também, que foi a Fórmula Drift em Road Atlanta. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos para a primeira batalhazinha então. Ben Robson contra Simon Olsen, polêmica. Robson não concordou muito com a definição e pelo que a gente viu, talvez uma decisão meio errada mesmo da própria Fórmula Drift, né? Vamos dar uma olhadinha na batalha completa. Já até falando do vídeo no geral, eu tive que tirar algumas batalhazinhas, tá, gente? Teve já uma dupla iniciação aqui do Ben Robson. Nada demais nessa primeira volta, a polêmica foi na segunda. Então, continuando, né, eu tive que tirar algumas batalhas porque ficou muito longo o vídeo, né, a própria final foram 3 vezes, final polêmica aí entre Jim e Asbo, a FT recebendo várias críticas aí, como se estivessem fortalecendo, facilitando aí o Jim para gerar o entretenimento Asbo versus Jim, que atualmente estão empatados, né. E, enfim, teve algumas polêmicas envolvendo, né? E aí acabou que o vídeo ficou muito longo com todas as batalhas que eu tinha escolhido. Então, acabou que eu cortei algumas batalhazinhas que até mereciam estar aqui no Videones, mas bora falar principalmente das polêmicas, porque é algo que norteia bastante pra gente o cenário competitivo de Drift sobre julgamento, né? E claro que tiveram batalhas muito boas também. Então, na segunda passada, Simon Olsen vem na liderança, Ben Robson na perseguição, por enquanto a batalha está bem equilibrada. E aí a gente chega então no problema. Na terceira caixa, uma puxada de freio de mão do Robson. E logo um pouquinho para frente, ali uns 2 metrinhos para frente, até menos, o contato entre o Robson e o Olsen, né? O Simon acabou puxando o freio de mão no meio da caixa, né? Onde deveria ter a aceleração, né? Esse exato momento que ele puxa o freio de mão, né? Ele mantém o freio de mão por um tempinho aqui, né? Pela velocidade dos carros, né? Parece muito pouco. Mas aí ele ia dar uma arrastadinha, dar uma matadinha no freio de mão, que é o que resulta, no meu ponto de vista, principalmente nesse contato, né, onde começou a traseira aqui e depois teve a dianteira ali tendo contato com o Simon Olsen. Parecido com o que a gente viu recentemente com o Barion e o Sartor, mas aqui acabou que foi um pouquinho mais feliz aí o final do contato, né, um carro não chegou a montar em cima do outro. Mas uma puxadinha de freio de mão estranhaça por parte do nosso menino Simon Olsen. Eles até trazem o mapa pra gente, a gente pode ver que a Momentum Zone lá em cima, ela termina onde começa a Outside Zone número 3. Então se é pra dar uma freada, dar uma trabalhada nisso ali pra encaixar pra terceira zona, é até o início dela. E é visível, é clara a puxada de freio de mão no meio da caixa, né? Aqui acabou a Momentum Zone. Então daqui pra frente não deve ter uma desaceleração, né, esperada. E aí tem essa tirada, né, que é onde realmente o carro do Ben Robson acaba crescendo também, para o meu ponto de vista, para cima do carro do Simon. Mas de acordo com os juízes, né, e também uma coisa que vem sendo utilizado principalmente para essas definições de proximidade, de batida, a luz de freio da FD, que ela reage de forma
com o ganho ou perca, né, de força G no veículo, né? É um sensor que calcula isso. Então, quando o carro está com a luzinha ali do lado verde, né, que tem aqui, por exemplo, no RTR aqui atrás, ó, no vidro, dos dois lados, né? Também tem aqui ó, no carro do Forsberg. Quando tá verde é que o carro está ganhando força G, ou seja, ele está ganhando velocidade, né? Quando ele está amarelo, ele está perdendo um pouquinho de força G, né? E quando ele está vermelho, ele está daí realmente desacelerando muito, perdendo muita força G. Então tem o neutro também que é o azul, que acaba que não está, né, sinalizado aqui, né? Mas o zero força G é o neutro, que é o azulzinho que fica, por exemplo, quando eles estão na largada paradinho ali, ambos os carros, né? Que quando o carro não está ganhando nem perdendo força G. Mas é muito raro isso acontecer no meio do drift. Ele às vezes passa uma vez ou outra ali aleatoriamente. Mas isso aqui acabou que, no meu ponto de vista, atrapalhou o julgamento, visto que a luz do Simon estava verde e ele, né, foi visível puxado de freio de mão, foi visível que teve o contato e óbvio que o contato, né, aparentemente foi reação pela puxada de freio de mão, né, porque o Ben Robson só manteve. E aí pelo jeito por conta da brake light, né? Essa luz verde, né? Ganhando velocidade aqui ó, nos vidros. Verde, verde, verde. Ó, ficou azul. E aí o momento da batida. E eu não sei se eles tiveram outra câmera pra ver ali, né? Visto que eles não mostraram isso pra gente. Então, ficou no azul. 0G, não tá ganhando nem perdendo. E aí, eles acabaram passando o Simon Olsen de uma forma meio irracional, no meu ponto de vista. Me lembrou quando foi a primeira vez que foi implementado essas luzes na etapa de Long Beach, Asbo e Field, quando o Asbo deu, né, o Field deu aquela meio que passada do ponto, se eu não me engano, o Asbo deu uma passadinha do ponto, a luz ficou brevemente vermelha, ou era o Field que passou do ponto e a luz não ficou vermelha, e aí teve acho que um contato do Asbo ou vice-versa, e por causa da luz os caras tomaram a definição, e foi muito do que aconteceu aqui, teve o contato, foi visível puxar de freio de mão no meio da zona, e mesmo assim, por conta da luz verde, passa Simon Olsen. E aí, o que você acha? A tecnologia vindo para atrapalhar o julgamento ou é isso aí mesmo? E o acelerador de mão venceu. E aqui mais para trazer um conteúdo, né? Vocês provavelmente já viram isso com certeza. Chris Forsberg e Jack Shanahan. Shanahan se matou na volta dele, perseguindo o Force Johnson. A pista estava em condições diferentes, né? Choveu no final de semana. Top 32 foi a melhor condição de pista, mas estava meio seco, meio molhado. E aí acabou que na lançada o carro do Jack veio numa parte meio seca, meio molhado. Na lançada o carro chicoteou, ele acabou se assustando, como ele mesmo depois falou na entrevista. Travou nos freios, né? E aí ele mesmo até se chamou de idiota depois, né? A reação idiota, né? Panic, né? Panic break. Né, like an idiot, né, ele falou literalmente essa frase, então freiei de susto, me assustei, freiei igual idiota e aí bateu, né, e realmente é um dos maiores erros, o erro mais comum que a gente vê de pancadas quando eu trago, né, um pouquinho no pega mesmo. Acabou que até um dos melhores pilotos do mundo acabou cometendo esse erro, né, no susto, na reação, e acabou batendo aí, por mais que um acidente até meio câmera lenta, podemos dizer, né, veio meio que junto do muro. Foi um pancadão, porque é bem rápido a descida aqui. Tem uma bela de uma pancada aí na bimmerzinha e acabou se matando, né? Então, mais para trazer esse conteúdo e também essa curiosidade, e mais uma vez para lembrar para vocês mesmo, cara, se for tomar um susto, eu sei que é complicado, lembre de tentar retomar o controle do carro, solta o freio e tenta retomar o controle do carro. Que se você só travar o carro no freio, principalmente falando em drift, tá? Você vai de carona até bater. Isso é lei, é regra. Se ele tivesse aceitado essa chicoteada e tentado lançar mais uma vez, o máximo ele tirar 1, 2 pneus e voar na brita, mas não teria batido. O susto acabou atrapalhando o julgamento do próprio Shanahan. E ele, infelizmente, perdeu a batalha por conta disso. Um dos melhores pilotos que a gente tem na atualidade, né? Enfim, acontece, mas não é para trazer o conteúdo para vocês. E a próxima batalha que a gente vai trazer aí é uma batalha também de conteúdo, uma batalha muito boa. James Dean, né? A grande lenda, não precisa nem falar muita coisa sobre, contra Vaughn Jr., o dono da RTR, o grande patrão, ele que também já foi campeão da Fórmula Drift algumas vezes, ele que começou a utilização dos Mustangs, fez essa parceria com a Ford, que hoje a RTR é oficializada pela Ford aí para preparações, e hoje tem uma equipe insana no drift, e uma batalha que sempre demonstra alto nível. Ano passado eles se enfrentaram também, e o Vaughn Jr., quando aparece, que ele só anda uma etapa ou outra no ano, sempre causa. Infelizmente ele acabou dando azar de cair contra o Dean, senão a gente poderia ter visto esse cara aí bastante longe aí no chaveamento.
É uma batalha muito boa, muito próxima, os dois se conhecem, provavelmente treinam juntos, evoluem juntos, carros, chassi, né? E bora pra inversão então, né? Agora com o Valguin na liderança, né? Vocês viram a passadinha enquanto eu falava algumas curiosidades aí pra vocês. Lançado até melhor do Valguin do que do Jin na liderança, né? Batalhazinha de alto nível. Valguin sempre anda muito bem. Ele acaba às vezes passando do ponto da agressividade, acaba ficando um pouquinho interno ali, né? A linha também dessa pista teve alterações para esse ano, principalmente os inside clips e uma mini zona externa. Ela é uma ferramenta flexível e modular. Após usar a Money.com e uma mini zona externa nova no meio da pista ali, né? Talvez um touch go. Não parei muito para olhar certinho, mas enfim, né? Batalha de alto nível, muito boa. Vamos ver se vai ter um side by side pra gente dar pelo menos mais uma olhadinha. Acho que não. Não. Guirin Jr. acaba perdendo e James Dean leva a vitória, né? E onde eu falei ali sobre a lançada principalmente, é um pouco mais espalhado do que era antigamente, né? Antigamente o pessoal vinha lambendo ali a zebra interna e agora tem uma caixinha desenhada, tipo o inside clip da lançada é um pouco mais espalhado mesmo. Então tiveram de fato algumas mudanças. E onde parecia que o Guirin na real tinha acertado um pouquinho melhor na lead, foi o Jin que acertou, né? Então é um pouco disso que ficou um pouco conturbado até para a gente enxergar algumas decisões mais pra frente, né? Que também foram bem polêmicas. Mas essa não. Essa foi uma batalha mais da hora pra gente acompanhar o conteúdo. Bora pra próxima. E bora pra próxima batalha então, Conor Shanahan contra Daigo Saito. Duas lendas, infelizmente o formato de repescagem acaba colocando eles para se enfrentar no top 32. Eu acho que o Daigo enfrentaria esses inimigos aí um pouco mais topo de chave aí, né? Topo de campeonato no top 16, esses competidores, né? Adversários. Mas enfim, não andou tão liso assim, né? Uma volta linda do Conor na liderança. O Daigo deu uma balançadinha na primeira parte da pista, até fez um rallyzinho ali dos guri, né? Mas balançando um pouquinho nas transições atrás do Shanahan, né? Só reforçando um pouquinho essa primeira transição que eu acho que foi a pior. Tirou uma rodinha só, mas balançou bastante, né? Então a gente viu dificuldades aí por parte do Daigo. Não necessariamente para manter o ritmo, porque ele consegue se aproximar até de forma rápida, mas a questão da linha, né? Acabamos brigando um pouquinho com o grip ainda do carro, não confiando 100%, ainda se adaptando na pista, né? Uma pista nova para ele. Pro Shanahan também até né? O Shanahan andou uma vez só nessa pista. Não anda diferente. Vamos ver como é que vai ser agora então na inversão. Praticamente um back-end aí por parte do Daigo, lançada até atrasada, mas coloca o ângulo insano. E aí um pouquinho do erro do Daigo na liderança. Faz meio com o back-end novamente ali naquela mergulhada para a terceira caixa, que é uma momentum zone, mas eu acho que é visível que ele errou, tanto que ele não foi profundo na caixa, né? Então ele desacelerou, mas até desacelerou demais, não chegou na caixa. Aí no final foi raso no inside, raso no outside, então uma lead menos correta, né? Não tão perfeita, não tão no ponto ali quanto a do Shanahan. O Shanahan seguindo, não tão colado, teve momentos de proximidade obviamente, mas com certeza mais no trilho, mais suavemente, mais no controle. E também teve a questão do carro do Daigo ali ter pego fogo, né, na rodinha, né, na transição, isso aconteceu algumas vezes. Ali, ó. Fogo, e a transição ele já logo apaga. Ainda bem, né? Se não ser pior pro próprio Daigo. Mas no fim das contas, o Shanahan sim leva a vitória, apenas para trazer um conteúdo da hora, uma batalha da hora, bem agressiva. Talvez o Daigo se adaptando um pouquinho mais com o carro, possa voltar a bater de frente com uma galera e até ver ele nos top 8 aí. Mas enfim, ficou difícil bater de frente contra o Conor. Mais uma vez o sistema de chaveamento, de repescagem, não tendo a qualificação, ferrando a galera que vem nova na competição, que não tem um ranking já definido. E a gente vai para um dos episódios mais loucos que a gente já viu na competição, no drift competitivo. Uma insanidade, um conteúdo da hora, mas uma insanidade aí praticada pelo Xerifo. Na segunda volta da batalha contra a LZ, ele espalha, sai da pista com 4 rodas, já é 0. A LZ faz uma ultrapassagem segura, mantendo o carro dele dentro da pista. E aí, o Xerifo não aceita a ultrapassagem. Faz a ultrapassagem de volta. Assim na câmera não pareceu nada demais, mas ele saiu com o carro totalmente na grama para poder fazer essa ultrapassagem.
E com certeza poderia ter dado uma cagada gigantesca, né? Se ele tivesse errado um pouquinho a conta, se o Adam tivesse vindo um pouquinho mais confiante ou não prestando tanta atenção no seu oponente, podia ter dado uma porrada considerável, né? Então teve o erro dele, não aceitou muito, ó. Ele antecipou bem na transição, cortou totalmente, né? Não aceitou ser ultrapassado, mesmo já tendo acabado a batalha. O Adam dá uma segurada boa até, e aí acaba até se prejudicando um pouco o Adam, né? Coloca os dois pneus para fora aqui na pista por conta da linha, por conta da situação, por conta do que acabou rolando. Ambos acharam da hora, todo mundo achou muito louco, né? O comentarista também, o narrador também, o próprio Elzinho no final ali da volta tem, né, no Instagram dele, ele mesmo falou, caramba, isso foi muito louco e tal. Mas uma red flag considerável aí, super perigoso. O Frederico Scherifo, se não tomou uma multinha, tem que tomar um pescotapa, um puxão de orelha. Que loucura foi essa que a gente viu acontecer daqui, né? Mas por sorte nada aconteceu e ficou apenas como uma parte divertida. Uma cena divertida. Mas imagina se o Scherifo tivesse batido no LZ. Isso ia dar uma cagada federal, ia ficar marcado para sempre, o cara ia tomar um hate nervoso. Então o que separa, será, né? A sorte separa isso aqui de ser uma grande cagada de um conteúdo da hora? Complicado, hein? O que você achou desse movimento questionável aí do Scherifo? E bora para mais uma batalhazinha polêmica, onde se fica a pergunta, o que vence? Andar limpo, liso, bonitinho, respeitante? Ou ir batendo no amiguinho? Lança Jones, com o Shanahan na liderança. Field, dá uma cortadinha, passa bem no inside, o Shanahan se atrapalha todo, transição. Field carrega forte, dá uma porrada no Shanahan. Os dois continuam. Brigadeiro na caixa, o Field cortando aquela linha monstra, mantendo o ritmo, a transição. Na descida, mais uma pancada de Field pra cima de Shanahan. E aí a transição final. Um grande erro do Shanahan na lançada, mais umas pancadas no meu ponto de vista sem sentido aí por parte do Field. Teve a carregada aqui, a gente viu claramente, né, a luz só tá na azulzinha, então ele tá 0G, não tá ganhando, mas não tá perdendo, né? E é visível que também o Field deu uma carregadona a mais aqui, né, ele tava cortando, né? Aqui ok, os dois se desencaixaram, mas eu acho que não justificava a pancada, né? E até que a pancada acho que ajudou o Field a manter nos trilhos, porque ele tinha passado consideravelmente do ângulo aqui no meu ponto de vista. Mas enfim, teve a pancada, acho que não precisava, até porque o Shanahan não freou. Aqui tá vermelho, justo quando encostou um carro no outro, aí deu uma freada no carro do Shanahan e ficou vermelho. Né? E aí, o tempo inteiro o Field roubando para se aproximar do Shanahan, né? Mostrando dificuldades. E no final, na descida, mais uma vez acontece uma pancada e de novo o Shanahan tava com as suas luzinhas verdes, né? Acelerando, né? O Field ficou com mais tempo a luzinha verde ali, até um pouco mais, ganhando mais aceleração do que o Shanahan. Mas se o Shanahan não estava desacelerando, não justifica o contato, né? É pro Chase segurar e respeitar, né? Ou é pra ir empurrando o amiguinho? A gente vai pra inversão agora. Field dá uma usada na pista inteira pra fazer a lançada. Sai um pouco cedo, mas bem até a lançada dele. O Shanahan tá na bota. Transição. Bem na mímica, podia ter tido um pouquinho mais de profundidade ali, proximidade, o Shanahan. O Field dá uma balançadinha ou outra na subida, nada demais também. É o bom lead pra ele até então. A transição. Na proximidade, pouca aceleração, um pouco verdinho ali, né? E o Shanahan não bateu no amiguinho e finaliza a passada, né? Aqui no meu ponto de vista, uma batalha com altos e baixos consideráveis, né? A segunda passada foi bem clean até, uma lead boa, uma chase boa também presente. Só que a primeira passada foi a mais questionável. E no fim das contas o Matt Field acabou levando. Eu só acredito na possibilidade de que os juízes tenham zerado ou tornado imperseguível a lançada do Shanahan. Principalmente que a gente tá nas condições de chuva, né? Top 16 pra frente foi tudo na chuva. Mas, cara, se não for isso, eu não consigo ver a vitória do Field, não. Sendo bem sincero, porque esses contatos, essas batidas, sendo que o Shanahan estava ganhando velocidade, ou pelo menos na inércia, no neutro, não estava perdendo velocidade, visto
O que a gente viu, por exemplo, lá no início do vídeo, né, do Simon Olsen, que não estava perdendo velocidade, mas deu uma puxada de freio de mão e ali foi a luz de freio, né, que cantou. Os contatos, se a gente for considerar a luz de freio, é culpa do Field. E aí que vem um pouco da reclamação, acredito, da galera da Fórmula Drift, essa inconsistência. Porque daí parece que agora esses contatos não valeram muito. E aí eu volto pro ponto que me parece que só zerando ou taxando muito a lançada do Shanahan para realmente essa batalha ter passado o Field seco dessa forma. Né? Porque senão, né, inverte totalmente a situação, né? Se o Shanahan não zerou naquela lançada, pô, os contatos é culpa do Field. E aí sair batendo no amiguinho assim, pra mim, é feio. Sendo que o Shanahan, o Field também, né, na lead dele, não manteve muito ritmo não onde teve os contatos, né? Que o Field bateu no Shanahan. E o Shanahan não bateu no Field, ele manteve o ritmo o tempo todo. Então, no meu ponto de vista, teve a cagada grande do Shanahan na lançada, mas tirando isso, o Shanahan foi muito superior na batalha. Então, se eles não taxaram muito isso e não foi isso a decisão, ou zero até da lead do Shanahan para definir a batalha, foi viajada a definição aqui. Mas enfim, vamos para a próxima batalha. E bora para mais uma batalhazinha top 8 agora já. Até porque o top 16 na chuva foi uma bagunça. Aí o top 8, estão vendo, já tá mais seco. Aí depois vai voltar a chover. Loucura é Mas enfim, vamos lá. James Dean na liderança. Field na perseguição. Uma batalha, pelo que eu vi nos comentários lá de Instagram e tudo mais, da galera lá dos Estados Unidos mesmo reclamando. Parece que puxaram pro lado do Dean. O inside clip muito bem. Field dá uma cortadinha para se aproximar. Tira um pneu interno, inclusive, ali. E no limite, Field cortando em ângulo para manter o ritmo. Menos o ângulo do Field para carregar a transição mais velocidade. Usando recursos para se aproximar do James. Nada demais também. E aí finaliza a passada. Uma belíssima volta, né, dos dois. Altíssimo nível. Mesmo que a gente viu foi algumas roubadinhas do Field, né, e uma tiradinha de pneu interno na Chase. Mas nada demais, como eu já falei. E a gente agora vai para a inversão. Vamos Jones. Ele acaba dando uma despachadinha no Dean. Recorta o inside clip para se aproximar, tira um ângulo. Tira um pneuzinho interno ali também, igual o Field. Se um tirou, outro tirou. Consegue se reaproximar, mesmo com mais ângulo que o Field. Consegue seguir melhor na mímica. O Field tira um pneu ali, dá uma desaceleradinha de leve. Na real, ele não chega a desacelerar, fica azul a luz também de freio. O que de novo entra no mesmo assunto, na mesma polêmica ali das luzes de freio. E aí finaliza a passada, né? E por isso que foi muito taxado essa batalha, porque foi vitória do Dean. E a galera ficou, ué, mas o Dean ficou super pra trás. E aí eu volto então para justamente trazer essa análise e justamente por isso que a batalha do Simon Olsen teve uma decisão tão viajada. E pode ser sim que a batalha do Conor, a definição foi que o azul não é suficiente, tá ganhando pouca velocidade, a culpa do contato foi dele. Porque aqui, na batalha do Dean contra o Field, aqui é o momento que ele entra na caixa, tira um pneu, é visível aqui, pô, pelo amor de Deus, aqui o pneu tá fora, velho. Pelo amor de Deus. Tanto que chegou a bater no conezinho ali e tal. Conseguiu voltar rápido, foi uma levíssima dropada, mas foi o suficiente. É bem rápido o momento aqui que acontece, a câmera não ajuda, né? Mas ó, verde, pouco verde, aumentou um pouco verde, deu uma corrigida, né? O carro até meio, ó, o ângulo das rodas, ou seja, teve a tirada de pneu, deu uma oscilada no carro, sim. E aqui na saída, ó, tá azulzinho, não sei se vocês conseguem ver lá no para-brisa, a luzinha azul, ó. E aí depois ela muda de cor agora pro verde. Então teve essa pequena flutuada, essa correção, que do jeito que estava o chão, né, meio molhado, meio seco, né, nas condições que estava a pista, essa correção realmente, né, no seco, é mais fácil você fazer depois conseguir reaproximar, manter o grip. Aqui, cada correção, cada reação tem um delay maior por conta do grip da aderência da pista. E o James ficou para trás. E aí ele foi tentando cada vez mais tirar essa diferença, só que a hora que fica para trás já é bem complicado na chuva, quando você perde o ritmo. Porque é difícil você conseguir buscar, né? O grip é muito diferente do seco. Eu acredito que isso foi a taxada que o Field tomou para definição e direto para James Dean, algo que a galera taxou muito, mas que vai até de acordo com o que a gente viu da batalha de Shanahan. O que não vai de acordo com o que a gente viu na batalha do Simon Olsen lá no top 32, que foi bem viajado então contra o Ben Robson, né? E aí,
aquela questão da concordância, né, da questão do julgamento. Foram duas mais nesse outro sentido aqui da batalha que a gente viu do Shannon e do Jin. Então, na real, a própria FD, se a gente for olhar momentos parecidos, tira-pé, pancadinha, contatos, ela mesmo discorda dela mesma naquela pancada ali, envolvendo Ben Robson e Simon Olsen. Que loucura. Mas quem avançou aqui foi o James Dean, mesmo tendo um voto para o empate. E aí a galera ficou um pouco pistola por causa dessa definição, mas eu acredito que o critério foi esse. E realmente teve uma tirada de pneu ali, teve uma balançada, uma corrigida aqui. Deu uma tiradinha de pé no Dean, deu aquela assustadinha, aquela correção, ele ficou para trás. Então, provavelmente os juízes botaram na conta do field essa distância aqui acabou sendo criada. E aí na chuva eles sabem que é difícil de tirar essa distância. E vamos para mais uma batalha envolvendo o James Dean. Ele contra então Jonathan Castro, que se destacou muito, cara. Chegou no top 4. Jones, Castro ficou bem para trás, já vem tirando o ângulo. Dean dá um espalhadão. Consegue segurar. E aí o Castro acaba se atrapalhando bastante ali pós-transição. Os dois conseguem se reencontrar. O Castro passa do ângulo ali, dá uma balançada, fazendo um bom trabalho na lead dele. Dá uma tiradinha, uma puxadinha de freio de mão ali, mas na chuva eu já falei, as coisas são diferentes. Buscando agora a descida. Castro vinha numa linha um pouquinho mais interna, menos ângulo, acabou se antecipando na proximidade para cima do Dean, se atrapalha, dá uma tiradinha de pé, para um pouquinho o drift aparentemente, e aí os dois finalizam a passada, né? Aqui que fica o grande problema, né? O Dean realmente passa do ponto na lançada e ele dá uma atrapalhadinha no Castro, mas a parte positiva é que o Castro conseguiu manter o seu drift. Deu uma corrigida forte, mas não acho que tenha sido suficiente ali para zerar. Só que no retorno acabou que teve um erro maior aqui por parte do Castro, né? E aí ficou a dúvida, né? Ele acabou vindo muito interno no inside clip, né? Acabou pagando bem caro por conta daquela transição equivocada, antecipada. Não chegou a andar reto, né? Mas foi um erro médio grave. E a gente vai para a inversão então agora. Jones. Subidinha na bota, o Castro faz um bom trabalho, a transição. Os dois agora na subidinha. Bota o James mesmo, colocando aquela pressão pra cima aí do Castro. Vem com menos ângulo, cortando marinha também o Dean. Só que aí o Castro fecha a porta, atrapalha o Dean, que consegue ainda assim se corrigir na transição, coloca a proximidade, empurra o Castro e finalizam os dois a passada. E aí essa batalha teve definição de empate, principalmente por conta dos dois líderes atrapalharem os perseguidores, né? Teve um leve contato aqui na lançada, mas o principal ponto foi aqui. Saiu da zona, fechou muito a porta o Castro, né? Passou com a roda traseira, onde era para estar passando as rodas dianteiras aqui no inside clip, né? Então foi uma correção muito forte, fechou muito a porta, muito fora da linha, como o Dean que também passou do ponto, teve que esperar, segurar, fazer a transição lá na lançada. Então foi um erro de gravidade similar que atrapalhou o perseguidor, mas ambos os perseguidores conseguiram manter ali a briga, manter a luta e fizeram uma boa passada. O Dean ainda melhor na chase dele, né? E aí acabou indo para o empate, né? Talvez um pouco polêmico, não sei, aqui foi o momento que o Dean atrapalhou o Castro meio que deu uma alinhadinha, né? E aí depois na inversão a gente vai vendo agora na segunda telinha aqui, ó. O Castro fecha muito a porta, faz uma transição bem fraca ali, daí tem o contato do Dean, ou seja, atrapalhando um pouco também o seu líder. Pode ser que na primeira volta zeraram tudo, colocaram a culpa no Dean, e na segunda o Dean fez um belíssimo trabalho, o Castro também atrapalhou muito, quase chegou a um 0, ou chegou a um 0. E aí veio pro empate, né? Mas é isso, basicamente. O líder atrapalhou o perseguidor. E aí, acredito que esse último juiz avaliou que, considerando isso, que os líderes atrapalharam os perseguidores, quem foi ainda melhor? O Dean foi bem mais próximo ali na batalha, a lead dele também foi melhor. Então, por conta disso, acredito que esse juiz avançou, então, o Dean. No desempate, né, que nem adianta trazer aqui, o Castro acabou se matando e aí o Dean avançou tranquilamente para a grande final. E apenas para trazer para vocês, né, a outra semifinal, Ode contra Asmo. O Ode passou do ponto, né, na lançada aqui na primeira volta e bateu no Asmo, né? Podemos ver, ó. Passou do ponto no momento que é meio de aceleração. E aí ele meio que entregou a paçoca pro Asmo, né? Que ele criou essa diferença, essa distância, teve o contato. E na perseguição o Asmo foi um pouquinho mais safe, se aproximou onde ele saberia que podia se aproximar sem se arriscar muito e sem fazer nenhum erro muito grande, e até fazendo uma chase do mesmo nível,
até melhor do que a do Wood em questão de mímica, sim. Né? Ele conseguiu levar a vitória de forma tranquila, mas principalmente o contato, né, que teve na lançada na primeira volta, que o Wood veio muito quente para cima do Asbo. E aí o Asbo avançou tranquilamente aí para a final, enfrentando então o James Jin. E aí agora a gente vai entrar então nas batalhas finais, porque foram 3 batalhas e a gente teve polêmica nessas decisões, muita gente criticando a Fórmula Drift. Realmente nessa batalha que foi onde teve a grande crítica aí de que o Asbo deveria ter levado a vitória. Então bora dar uma olhadinha aí nessas 3 últimas batalhas. Sei que o vídeo tá longo, mas é o conteúdo, né, gurizada? Para você acompanhar tudo que tá rolando na Fórmula Drift, até mesmo as polêmicas e as batalhas que criaram essas polêmicas. Então bora pra grande final. E vamos então para a primeira final. Asbo contra James The Machine Jam. E bora que bora então, meus dois para lançar, Jones. Toma. Lançadão, vou lançar dos dois, considerando as condições da pista, pelo amor de Deus, que rolê. Transiçãozinha, lambendo, um pouco estudado do Jim, podia ser mais agressivo de uma vez. Quase um contato entre os dois ali, se é que não pegou. Bem na mergulhada. Isso dos movimentos do Asbo. Jim acho que tirou um pneuzinho aqui, hein. Eu vou voltar para dar uma averiguada logo. Tirou o pneu, né? É visível. Pra fora aqui o Jim, que faz com que ele perca esse ritmo, vem tirando o ângulo. Pra tentar se aproximar, dar uma atacada forte agora, cortando a linha também na mergulhada, na descida. Consegue se aproximar do Asbo, dá aquela esperada pra também dar espaço pro Asbo poder fazer a transição. E finaliza a passada com até mais ângulo que o líder. Então a belíssima volta dos dois. O Jim tirou um pneuzinho, aí depois teve que cortar alguns pontos para poder manter o ritmo, né? Então teve um errinho aqui, outro ali por parte do James. Então, vamos dar uma olhada para ver como é que foi então a segunda voltinha. Lançar Jones? Bem cedo do James. Já criou uma separação, o Asbo não consegue manter o ritmo, a transição. E agora os dois na subida, o Asbo dá aquela cortadona e tira um pneu. Mas consegue a proximidade que ele queria para cima do James. Dá uma perdidinha no ângulo, uma corrigida. O Asbo consegue se adaptar rápido. Tem os dois no limite da caixa. Inside clip, a transição. Indo pro Tetico na descida. O Asbo vem buscando o ataque agora pra cima do James. Tirando o ângulo. E aí finalizam a passada, né? Ótima volta dos dois, né? Nessa segunda passada também. Vai ter side by side, então já vou buscar ele aqui. Cara, uma batalha muito próxima, né? Nessa primeira parte, primeiro setor da pista, o James muito mais presente na chase, né? As leads, duas leads muito boas. Aqui na subida, os dois próximos. O James dá uma corridinha aqui e ali. Tem a tiradinha de pneu do James, mas também tem uma luzinha azul aqui, ó, de freio, ó. Freio não, né? Mas lá do Asbo na primeira volta, talvez essa hesitada, não sei, o James também deixou o carro flutuar, mas acho que ele tirou o pneu por conta própria. Aqui os ataques do James então para manter o ritmo para cima do Asbo, né? Muito próximo, as duas voltas. Acho que o Asbo manteve um ritmo mais presente o tempo todo, só que na lead dele deu umas roubadinhas de ângulo em alguns pontos, no meu ponto de vista. E os dois roubaram na chase, né? O Asbo principalmente aqui, né? Se bem que o Jim também. Transição. Tá vendo, ó? O Jim, ele tá, beleza, uma roda quase na grama. Mas o Asbo tá quase 2 rodas na grama ali nessa transição. Então o Asbo deu uma cortada nervosa. Se a gente for considerar essa linha aqui, que eu acho que é na descida e não na subida, o Asbo praticamente saiu com o carro da pista, né? Então ele realmente atacou muito mais do que o Jim. E também na lead, né, ele deu uma fechadinha de porta bem mais. O Jim abriu bem mais a porta ali pro Asbo, né? Então aqui o erro mais grave do Asbo na chase, no meu ponto de vista. Os ângulos também colocados, ó. O Asbo andando o tempo inteiro com menos ângulo que o Jim na lead. Falando de lead. Lead contra lead, né? E aí aqui o erro do Jim, né? Ele ficou para trás, tirou aquele pneuzão, né? O Asbo também tirou internamente, o Jim tirou externamente. Aí teve que dar umas roubadinhas aqui e ali, principalmente na linha, para se aproximar do Asbo. Também usa o ângulo, né? Então o Jim rouba em alguns menores momentos, o Asbo mais o tempo todo, tanto na lead quanto na chase. Então isso equivale um ao outro. E os dois tiveram essas grandes erradas como perseguidor. Um teve que dar um cortadão interno lá em cima da grama e o outro tirou um pneu para fora, ficou um pouco para trás, teve que dar um cortadão ali no retorno para poder se aproximar. Eu acho que aceitável até sim, um empate entre os dois, né?
Mas a galera aqui já começou a clicar, se eu não me engano. Eu acho que essa primeira batalha a galera já queria colocar na conta do Asbo. A segunda batalha final, já que teve empate, né? Então, Asbo na lead novamente, Jin na perseguição. Jones, balançadinha do Jin na lançada. Asbo uma boa lançada, só que o Asbo perde um ângulo ali. Consegue se manter, a transição. Tem um leve contatinho do Jin pra cima do Asmo, é muito leve mesmo. Acaba ficando um pouquinho pra trás do Jin. O Asmo dá uma roubada, uma balançada de ângulo ali na entrada daquela caixa. Dois tentando se adaptar aí agora pra fazer essa segunda batalha. Aparentemente um contato entre os dois, o Jin consegue segurar, fazer a correção e manter. Mas não dá pra saber se não foi culpa dele mesmo, né? No final o Jin tira o pneuzão pra fora ali, atropela os creepzinhos. Vou dar mais uma olhadinha agora direto e aí a gente traz o side by side, senão fica muito mais comprido do que já ficou esse vídeo. Lança Jones, Jin na liderança. Tem um bom trabalho, sai cedo daquela caixa no ponto de vista. Asmo na bota dele, transição. Bastante ângulo carregado pelo Jin, o Asmo bem próximo dele ali, tem umas balançadinhas, ataque com menos ângulo. Uma característica, né, do Asmo nessa batalha é esse menos ângulo aí pra ficar próximo. Transição lambendo do Asmo, mano. Mas a agressividade tá em dia. Tá sacrificando o critério que vale menos mesmo, né. Mais uma transição muito próxima, perseguição insana aí por parte do Asmo, cara. Insana mesmo. O que faltou mesmo foi o ângulo aí na mímica, né, ó. O tempo todo que a gente vê praticamente, basta parar. Quase todas as vezes que a gente vê os carros de lado, um próximo do outro, o Asmo está roubando no ângulo, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada. Lançado do Jin, foi um pouco pior, mas ele conseguiu até manter o ritmo interessante para cima do Asmo. Se espalhou um pouco também como lead na lançada, né? Aí ele ficou um pouquinho para trás. É isso, acho que uma lead mais limpa do Jin. É porque o Asmo teve essas tiradas de ângulo para chegar no lugar. Uma chase mais presente do Asmo o tempo todo. Até porque o Asmo não tirou esse pneu no final ali e tudo mais. Mesmo usando menos ângulo, né? Mas é isso, cara. Eu acho que a lead do Jin foi superior e a chase do Asmo foi superior, tá ligado? Principalmente por causa do contato aqui, ó. Tá ligado? Olha a luz de freio aqui, ó. Tipo, na teoria aqui o Asmo tá até ganhando mais velocidade de verdinho do que o Jin, tá ligado? E aí o Jin do nada dá uma ganhada de velocidade e perde um pouco. E aí tem o contato. Então, provavelmente essa taxada foi pra cima do Jin. Do jeito, o Jin tava com a batalha bastante na mão. A lead dele foi superior. O Asmo teve essas cagadas ali na lead, nas roubadas de ângulo que eu já falei. E é isso, a chase inteira do Asmo roubando no ângulo e o Jin, uma cagada, custou aí a batalha pra ele, né? Que foi esse contato aí pra cima do Asmo. Talvez isso que a galera criticou tanto, né? Talvez esse contato deveria ter sido mais taxado, né? Talvez aqui já deveria ter sido vitória do Asmo. Eu não acharia tão errado também, tá? Mas que o Asmo tivesse roubado ali no ângulo o tempo todo, eu também não acharia tão errado. Mas é que também não balançou tanto, não atrapalhou tanto as condições da pista. Vários contatos ali em várias batalhas diferentes naquele ponto, né? E aí eu fiquei confuso, né? Quando eu tava aqui gravando o vídeo, porque eles fizeram até a bagunça deles, mas no fim das contas, pelo jeito eles fizeram mais uma final. Aparentemente. E aí que foi a polêmica, né? Pelo jeito tinha tido uma definição e aí voltaram atrás, porque a gente teve mais uma OMT, né? Vamos ver se o Jin vai bater no Asmo na descida aqui, a gente vai saber se é a mesma, porque no código da batalha ali em cima, ali, né, eles botaram OMT hashtag 1. Aí, ó, não bateu. Ou seja, eles realmente tinham definido, a galera até armou o pódio todo, fizeram toda a loucuraiada e voltaram atrás pra fazer a batalha. Então aqui teve polêmica com toda certeza. Se tinha já uma definição tomada, provavelmente a vitória estaria indo ali pro lado do Asmo, hein? E aí do nada o troço virou empate. Eu acho que foi isso aqui que gerou então a polêmica, né? Passou essa percepção por conta dos dois terem ido fazer zerinho, o pódio já tá montado e aí do nada voltou tudo atrás.
Acho que realmente esse foi o grande problema aí da Fórmula Drift. E aí a gente tem então a segunda volta, né? A terceira batalha, perdão, entre os dois. James Dean fez um belo trabalho ali na lançada. Vem buscando a proximidade aí o Asbo. Bem na mímica agora o Asbo, hein? Essa batalha o bicho tá acordado. Acho que não foi suficiente, né? Eita. Transiçãozinha. Muito próximo, cara. De novo, trabalhando no ângulo, né? Na bota aí do Jim. Então com certeza a gente vai ter side by side, né? Batalha de altíssimo nível, final de novo, com tantas polêmicas, tantos questionamentos, né? É meio que obrigatório. Então vamos para a lançada pra gente dar uma olhadinha agora. Jim mais próximo, espalhado no inside clip como o lead o Asmo, então por enquanto vantagem do Jim. Transição. Jim mais próximo, o Asbo com menos ângulo na lead. No final aqui onde se encontra um pouco nessa terceira caixa. O Asmo mais próximo, mas dando aquelas roubadinhas. Agora o Jim dá uma roubada na descida. No final terminou com menos ângulo. Ah, cara, assim, ó, duas chases de nível equivalente, um mais próximo com menos ângulo, outro mais na mímica um pouco mais distante, só que os erros da liderança. O Asmo espalhou no inside clip na lançada como líder e o terminou com pouco ângulo ali, né, na subida teve menos ângulo que o Jim, deu uma balançada e no final terminou com pouquíssimo ângulo também naquela última caixa. Então acho que de fato essa última batalha aqui realmente fica nas mãos aí do James Dean, mas fica esse grande questionamento da batalha de antes, né, aquele contato. E ficou a dúvida que eu até trouxe na batalha do Field contra o Shanahan, né? Contato, pancadinha, empurrando o amiguinho. Não vale nada mais, né? Não custa nada mais. Né, que foi isso que aconteceu, né? Se foi pro empate, até custou, né? O empate não foi vitória pro Jim, mas enfim, não seria o suficiente para taxar e dar a vitória para o Asbo, né? A gente não sabe. De fato, eles acabaram voltando atrás nessa definição. O próprio Jim na entrevista, não essa, mas uma outra, falou, acho que após aquela batalha, a segunda batalha, achou que seria empate também e acabou não sendo. Então, até os pilotos às vezes ficam meio surpresos com o que é que está acontecendo nas definições. Ainda assim, a terceira batalha teve um voto de empate, quase teve de novo. Eu acho que dessa vez foi bem claro, sim, a vitória do James Dean para cima do Asbo, principalmente pelos erros da lead. Se as leads tivessem sido equivalentes, aí um empate de novo, até o Asbo poderia tirar um pouquinho com essa grande proximidade aplicada, né? As transições realmente insanas chamariam bastante atenção para, quem sabe, entregar uma vitória para ele, mas a lead custou caro e o Dean de fato levou a vitória. Isso acabou empatando os dois na corrida do campeonato, os dois estão com 90 pontos, mudou um pouquinho de como funciona a pontuação, né? Da competição. E aí a gente está mais ou menos com o nosso top 5 já definido da Fórmula Drift, com Jim, Asbo, Bakshis, esses nomes a gente já esperava aí, né? E com dois nomes novos aí que estão surpreendendo, que é o Brandon Sorensen e o Jonathan Castro. Mas é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas é que a gente teve várias polêmicas, né? Principalmente envolvendo essas questões de contato, de aceleração versus aceleração, as luzes de freio, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente acaba se espelhando muito do que tem na Fórmula Drift, até mesmo agora com o Ultimate sendo filiado. Então é óbvio, e já surgiu esse assunto, sobre trazer, por exemplo, essas luzes, essas decel lights aí de Força G aqui para o Brasil para a gente utilizar no campeonato. Mas às vezes quando a gente vê essas situações, como no caso do Simon Olsen, fica um pouco complicado às vezes trazer, não o fato de trazer, né? Trazer a tecnologia e utilizar, ok, mas às vezes colocar ela como de fato a grande definidora, né? Tomadora de decisões, que foi o que aconteceu naquela batalha, que foi visível puxado de freio de mão, né? E que foi meio sem sentido, até analisando o que a gente viu depois, né? No caso do Conor contra o Field, no caso com o Jim ali mesmo, né? E alguns outros contatos que a gente teve ali, né? Naqueles momentos em que o carro ficava na inércia, né? Na luzinha azul, literalmente falando. Então é bom a gente às vezes avaliar isso aí, entender um pouquinho da polêmica, do que foi polêmica de fato aí nesse final de semana, como a grande final que tinha sido definido, os dois foram até o pódio e acabou voltando atrás. E de novo, né, volta ao assunto ali dos contatos. A luz de freio mostrando a aceleração, mas aí teve o contato. E aí esse contato é válido? Ali eu acho que poderia talvez sim ter sido um pouquinho mais taxado o James e o Asbo ter levado a vitória já na segunda batalha. Mas enfim, que eu quero saber a opinião de vocês e eu quero que vocês comentem aqui pra gente trocar essa ideia também, para dar uma lida aí e trazer, quem sabe,
mais um repeteco disso, falar um pouquinho mais sobre esse assunto no vídeo de notícias dessa semana. Firmeza, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Videones até aqui, até o final. Se você assistiu até o final, comenta aí pódio fake, que foi o que aconteceu com os dois ali, né? Que eles foram pro pódio que não rolou e tiveram que voltar pra batalha, pra eu saber que vocês assistiram até o último instante do vídeo. Também não esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer, se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir lá no Instagram. E pra você que quer acessar conteúdos exclusivos, vira assinante lá no Insta. Firmeza? Mais uma vez, muito obrigado a você que acompanhou o conteúdo até o final. Eu sou o Recamate, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!